Enquanto grande parte do mercado espera aquela enxurrada de injeção de dinheiro artificial vinda de bancos centrais ou do Tesouro Americano ou dos bancos centrais ao redor do mundo, que vai ali fazer uma inflação artificial nos ativos, por outro lado você tem esse analista que diz que, na verdade, isso aqui vai ser deixado de lado e o que vai realmente dominar o futuro do crescimento mundial serão os bancos privados por meio de empréstimos. Mas como que funciona essa dualidade? É sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então isso daqui é baseado nesse vídeo bastante interessante, né, do Forward Guidance, que é um dos canais que eu mais gosto. Tem entrevistas sensacionais, recomendo fortemente que você veja. E esse daqui é o Andy Constant. Ele na verdade, ele é um tipo de analista que é aquele famoso contrarian, né? Enquanto todo mundo pensa de uma forma, ele vai lá e pensa de uma forma diferente. Só que isso, na verdade, apesar de eu sempre gostar de ver pontos de vista que criam contrastes diretos com o que a gente estuda, isso tem bastante a ver com o sistema euro-dólar, principalmente como o dinheiro é criado, como circula essa liquidez ao redor do mundo, e agora a gente pode ver ali um pouco dos grandes movimentos, tanto do lado privado quanto do público, que vão acabar dominando os mercados, e isso é bem importante para a gente entender sobre os nossos investimentos. Mas antes de eu entrar nos detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, sobre mecânica monetária, como que funciona a liquidez do mundo, mas principalmente como que isso afeta os nossos portfólios, vídeos como esse de segundas a sextas-feiras, você pode acompanhar aqui no Substack ou também pelo YouTube, e agora exclusivamente no Substack nós também temos a Universidade Omnimacro, onde membros podem ver exatamente como que funciona a mecânica de fato, né, como que dinheiro é criado, como que ele circula, bem diferente do que a gente aprende na universidade tradicional. E para aqueles que querem ver uma coisa bem mais prática, como é que isso se traduz de fato, como que eu posso tentar ganhar dinheiro, ou pelo menos não perder dinheiro com isso, nós também colocamos como referência o nosso próprio portfólio, baseado em todos os princípios que a gente ensina nesse podcast. Então todos os links aqui na descrição abaixo, se você quiser acompanhar. E convidando você, amanhã, né, ou na verdade hoje que você vai assistir, hoje à noite, quinta-feira, no dia 8 de janeiro, às 20 horas, horário de Brasília, nós vamos fazer ali uma masterclass totalmente gratuita sobre exatamente os 4 paradigmas que envolvem a economia americana e como que a mudança entre eles está fazendo com que a gente tenha uma reorganização de todo o capital mundial, independente de onde você mora, isso afeta os seus investimentos, pode ser no Brasil, pode ser na Europa, pode ser no Japão, e obviamente os próprios Estados Unidos também, e eu quero falar exatamente o que está acontecendo e por que os Estados Unidos estão mudando tanto de 2024 para 2025. E é um encontro bastante intimista, então espero você lá, e é totalmente gratuito novamente, e o link para você participar ainda dá tempo, você pode entrar no link aqui abaixo, tudo nas descrições abaixo, perfeito? Então vamos lá, ele trouxe alguns argumentos que é importante a gente sempre entender qual que é esse contraste. Eu sempre trago essa imagem, né, quem me acompanha aqui no podcast sabe que eu falo dos dólares dentro dos Estados Unidos, que são influenciados pelo Fed, principalmente as expectativas, né, não na impressão de dinheiro, etc. Vou entrar sobre esse assunto ainda, mas principalmente pela parte fiscal, né, do tesouro, das dívidas emitidas e como elas são financiadas. Elas financializam a economia, mas também criam aportes diretos na economia real, com estímulos unilaterais, né? Uma produção de dinheiro, literalmente. O sistema euro-dólar, que é um sistema bem maior, que são os depósitos de dólares fora dos Estados Unidos, eles dependem quase que exclusivamente do próprio sistema bancário. Ele usa como colateral, né, as calções, os bonds americanos, produzidos no sistema da esquerda, mas você precisa de uma circulação, refinanciamento com mais análise de risco, porque aqui não existe o dinheiro totalmente gratuito. Você precisa, de fato, colocar em risco o seu balanço e, caso você erre na sua decisão, você acaba criando um efeito deflacionário e, porque todos os mercados globais são interconectados, quanto mais alavancagem, mais risco, isso cria os crashes e faz os mercados, inclusive, caírem. Então, essa é a grande tensão entre esses dois sistemas, com os Estados Unidos tentando controlar o sistema de fora, apesar dele ser bastante obscuro ainda. E como ele é dominado pelos bancos no sistema euro-dólar, o argumento aqui trazido, né, voltando para o argumento do Andy Constant, é que
A partir de agora, você teve uma mudança de era na produção de crédito ou na produção de dinheiro do que realmente vai ser o catalisador que vai fazer com que voltemos a ter um crescimento mundial futuro. Então ele começa dizendo que houve uma transição entre dois tipos de regime. O regime que a gente chama de push, ou seja, eu vou empurrar capital, eu vou colocar esse capital na economia de forma meio que forçada, que foi justamente o famoso QE, né, tão famoso ali na época de 2010, né, na época de 10, eu ia falar aqui, fica engraçado, parece 1910, mas já faz, pra você ver como o tempo passa rápido. E aí você vê aqui o famoso QE, que todo mundo acha que é a famosa impressora de dinheiro que injeta, aumenta os mercados, etc. Só que, na verdade, é uma troca de ativos. Eu explico isso em detalhes para os membros da Universidade Omni Macro. E aqui você vê claramente que, por um lado, você coloca Bank Reserves, reservas bancárias, que são criadas pelo Fed, mas são um dinheiro que circula entre os bancos, não é o dinheiro ainda que entra na economia real, porque depende dos bancos darem o próximo passo, que é justamente esse crédito. Só que os bancos conseguem usar esses bank reserves para pelo menos se exporem a mercados e indiretamente fazer com que os ativos estejam mais inflacionados. E foi essa justamente a grande fase de 2010, porque tudo isso era ineficaz porque o Fed esperava que os bancos fossem fazer empréstimos, e isso estimulasse a economia, mas a demanda foi fraca nesse momento. Então você espera que ele faça uma coisa, mas na verdade eles não corresponderam dessa forma. E nós acabamos indo para um outro tipo de regime, que é o regime pull, ou seja, eu estou puxando, onde agora nós estamos com um boom extraordinário, né, até voltar para a nossa capa aqui, um boom extraordinário em bancos de dados, centrais de dados de inteligência artificial, reindustrialização, que é o famoso onshoring, né? Quem viu o capítulo de ontem sabe o que eu estou falando, do plano dos Estados Unidos de fazer expansão militar, etc. Então tudo isso vai exigir uma série de investimentos, e agora ele está começando a puxar esse crédito, puxar o crédito desse sistema bancário, porque a teoria dele é que o setor privado e não o Banco Central, né, não o Fed ou o próprio Tesouro vai ser o principal motor da atividade econômica. Então é o contraste que ele fala entre criação de crédito e a impressão de dinheiro, apesar de que a gente tem, né, a gente vê como que o fiscal ele também é bastante importante, eu falo bastante aqui nesse podcast, inclusive, mas esse ponto do privado, segundo ele, né, a gente precisa ver no futuro se isso de fato vai ocorrer, e o próprio Tesouro não vai dar conta sozinho de fazer todos os gastos. Ah, mas ele não tem impressora de dinheiro? Ele tem, só que você tem legislações em volta que criam um certo problema em relação a dívidas existentes, a necessidade de refinanciamento, os bonds que são emitidos que sugam liquidez do sistema bancário, né, ao invés de prover, e aí você tem essa dependência quase que total dos bancos, justamente porque eles usam esses bonds para poder fazer a refinancialização. Então, segundo ele, vai ter uma influência cada vez maior dos bancos privados, porque vai sobrar a conta para eles. Ele até disse assim, quem vai pagar as promessas futuras dos investimentos extraordinários que são necessários para fazer toda essa infraestrutura acontecer? E segundo ele, mesmo que exista vontade política, você não consegue fazer absolutamente tudo com simplesmente gastos fiscais. Então acaba sobrando somente para o setor privado. Então, ele diz que a partir de agora, baseado nisso, a gente tinha até então uma era onde você só focava na desvalorização da moeda, desvalorização do dólar, justamente pela forma ineficiente de transmissão de liquidez, porque acabava fazendo com que os próprios bancos fizessem uma tabelinha e fossem diretamente para ativos do que para a economia real, criando empregos, etc. E que, a partir de agora, você vai ter um foco na criação de crédito, também com oportunidades de investimento, também com o objetivo de subir ativos, só que agora voltados não só para as empresas já existentes, como da SP500, da Apple, da Microsoft, etc., mas agora para novas infraestruturas
que precisam existir nos Estados Unidos que não existiam antes. Então você acaba criando, via empréstimos bancários, uma nova injeção de capital na economia real, o que teoricamente seria uma coisa boa, mesmo que a decisão inicial tenha sido vinda do governo. Então é uma coisa meio que indireta. Você tem a vontade política que faz com todo o tema de nacionalismo, de imperialismo ou de protecionismo e todo o contexto do statecraft, que eu falo bastante, né, nesse podcast, para quem acompanha, você também precisa dos bancos justamente para fazer isso. Então você tem participações público-privadas com hedge funds entrando e, ao mesmo tempo, os bancos privados coparticipando dessas operações, porque houve a redução do risco do que simplesmente uma decisão puramente privada baseada em um business plan. Agora eu tenho o governo do meu lado, né? Então, assim, talvez ele tenha aquela impressão de se alguma coisa der errado, eu tenho certeza que eu vou ter uma salvação do outro lado, eu vou ter alguma injeção que pelo menos não vai me permitir que eu quebre. Então, talvez isso crie uma permissibilidade maior e uma maior propensão ao crédito privado, trazendo os bancos um pouco mais para o risco, que é o que o Andy chama de ativação, certo? Então, aqui, até pegando as anotações que eu tenho aqui, né, o regime atual, então ele baseia-se na transferência de poupanças que estão dormentes, que já estão circulando, mas presos ali no mercado financeiro, que está só preocupado com a desvalorização da moeda, de uma pessoa para outra agora. Agora é o empréstimo, criando alavancagem, ativando o capital para gastos, sem necessariamente desvalorizar a moeda. Então, aquele famoso debasement trade, que todo mundo se preocupa, etc., ele acaba, na opinião dele, ficando um pouco mais de lado, e agora você precisa focar em ativos que estejam mais correlacionados com a economia real, em empresas de verdade, criando produtos de verdade. E aí ele fala muito sobre como que a SP500 vai ter um outro tipo de benefício, não mais somente baseado no capital passivo, que já flui, etc., mas além disso, você vai ter um grau maior de realismo sobre a participação dessas empresas. Por outro lado, quem seriam os perdedores, segundo ele? Eu achei interessante, porque se você sai do debasement trade, você também sairia do ouro, né? Aí ele vem e fala que o ouro, na verdade, teria, a partir de agora, mesmo com esse crescimento astronômico, que teve muito a ver com toda a briga mundial sobre a desvalorização do dólar, etc., e não ser mais uma reserva global, e todas as narrativas que vêm acontecendo, e principalmente os bonds americanos, o ouro começaria a ter problemas para subir a partir de agora. Pessoalmente, eu discordo um pouco, acho que vai ter um pouco dos dois, porque o fiscal também vai ter uma posição forte fora dos Estados Unidos também, mas é interessante você poder ver também esse tipo de contraste, que pode dar bastante pano para manga ali para a SP500. Então, aqui ele fala inclusive que isso ajudaria a criar um fluxo circular de capital, ou seja, a dívida que for usada, que é necessária para fazer toda essa infraestrutura acontecer, ela vai ser usada para financiar projetos e acaba criando o seu próprio financiamento. Então, por exemplo, 1 bilhão gastos em um data center se torna renda para os trabalhadores e para os fornecedores. E esses que estão na economia real, né, com seus salários, suas contas correntes, gastando em supermercado, fazendo tudo girar, né, e ao mesmo tempo eles podem economizar esse dinheiro e utiliza para comprar os próprios títulos emitidos para financiar o próprio projeto. Então acaba criando aqui aquele loop no mesmo desenvolvimento. E tudo isso dentro do próprio ramo privado. Agora, o grande desafio disso, que pode criar bastante volatilidade, segundo ele, né, nessa ideia, é o timing. O grande problema é o tempo, porque nós estamos diante de um cenário onde já se tem muitas dívidas, só que a economia real precisa reagir na realidade para fazer tudo isso circular. Então, o tempo que demora para você começar a construir, começar a contratar, fazer as coisas acontecerem, pode não casar com os vencimentos das dívidas já contraídas. Então, para você sair de uma coisa de um regime de financiarização para ir para algo mais real, esse time, né, é o que cria crashes, porque qualquer problema, né, de duração, quando você não tem ali o dinheiro para pagar aquela conta que tem um vencimento X,
e isso cria problemas, que é o que a gente chama de mismatch. É o grande problema do banco. Sempre que você pega algo emprestado e tem algo para pagar, as suas receitas precisam bater casadas com as durações das suas dívidas. Caso contrário, você cria um problema de funding, né? Então vai ser bem interessante, gostei desse ponto de vista, vou começar a dar uma olhada com um pouco mais de carinho, e quem sabe, talvez seja uma das formas ali, principalmente alertadas pelo Jeff Snyder, né, de como que essa engrenagem do sistema eurodólar, que ficou extremamente travada, baseado no fato de que os bancos não estavam dispostos a emprestar, quem sabe esse tipo de movimento, na verdade, seja uma das soluções indiretas, mesmo que não da forma ideal que libertários gostariam, por exemplo, né, do livre mercado, mas com uma grande ajuda governamental para forçar esse tipo de projetos acontecendo com uma redução de risco para o lado dos bancos. Então, tudo isso afeta a liquidez e, com certeza, dependendo da velocidade da implementação, pode criar uma série de volatilidades para o mercado em 2026.